Queridos, podem se assentar. Eu quero, nessa noite, primeiro domingo de ceia do Senhor, no ano de 2025. Que alegria, que privilégio que nós temos de estar aqui. A ceia é um dos momentos mais importantes da jornada cristã. Sobre esse momento, Jesus, ele fala com seus discípulos que ele é a grande expectativa dele para a eternidade, é ter uma mesa reunida com todos os seus irmãos, e ele mesmo poder servir os seus irmãos. Olha que coisa! Enquanto nós às vezes temos uma expectativa de céu, onde a gente vai chegar e tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, vai ter muitas coisas. Jesus olha para a eternidade e o que ele vê? Ele vê os irmãos reunidos em uma grande ceia. E não é ele sendo servido, sendo honrado pelos seus irmãos. Pelo contrário, é ele servindo os seus irmãos. Olha que coisa fantástica. Que coisa extraordinária. Essa é a visão de Jesus a nosso respeito. E essa é, por sinal, a meditação dessa ministração. Nós estamos aí com dois temas principais que o Senhor nos orientou para esse ano: gratidão e crescimento. E uma das coisas que nós precisamos crescer é nos relacionamentos. Porque imagina Jesus chegar para servir os seus irmãos na eternidade. E ele olha assim naquela mesa e tem irmãos que não querem sentar perto um do outro, estão querendo um lugar diferente. Porque não se dão muito bem e tudo. Tem dificuldade um com o outro. Isso não faz sentido. Isso não tem o menor sentido. Irmãos, por quem Jesus morreu, eles estão querendo um lugar especial, porque o lugar que está lá, reservado para eles, não serve. Não serve porque o irmão que está do lado, ele tem dificuldade com ele. Imagina? Então, uma das coisas que nós precisamos crescer é em relacionamentos. Portanto, o tema dessa ministração é o corpo de Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar, e eu convido vocês a lerem comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu estou aqui com a NAA. Versículo 17. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou orientando os irmãos. Diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês,
para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Agora vamos para o versículo 30. Versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come Amados, vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, se foi o Senhor que mandou essa chuva, se ela vier, Pai, para atrapalhar a ministração dessa noite, nós a repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que a Tua palavra não seja atrapalhada por essa chuva, Pai, mas que ela venha cair no nosso coração, na nossa mente e frutificar. Que acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai, em nome de Jesus. Quem pode dizer comigo? Amém. Glória a Deus. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Meus amados, nós temos aqui nessa carta, o apóstolo Paulo dando instruções à igreja de Corinto, aos irmãos de Corinto, a respeito de várias questões. E o capítulo 11, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre autoridade, relação com as autoridades. E aí quando ele chega nesse momento em que ele cita a ceia do Senhor, ele deixa claro para nós que essa igreja de Corinto, os irmãos, eles estão tendo um problema sério de relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele não está olhando para a ceia como alguém que está aferindo o comportamento dos irmãos na ceia. Quando você lê esses versículos, parece que o apóstolo Paulo recebeu uma foto, um pequeno vídeo da ceia nessa igreja, e ele está fazendo observações quanto ao comportamento dos irmãos na ceia. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. A ceia é o reflexo dos relacionamentos entre os irmãos, entre as famílias desses irmãos. E quando ele olha para a ceia como um termômetro de medir os relacionamentos que acontecem diariamente e continuamente na igreja. Moisés, e como que eu posso saber que isto que você está falando é verdade? Porque no versículo 19, ele deixa claro que há partidos na igreja. Está aqui no versículo 19, olha só. E é até necessário que haja partidos entre vocês,
Ele está dizendo que é uma realidade da igreja haver partidos. O que é partidos? É panelinha. Partido é panelinha. Espero que você tenha entendido agora. A panelinha na igreja. Tem um grupo de gente que só fica com aquele grupo. Tem outro grupo. E a gente olha aqui, ele deixa claro que pelo menos dois grupos se formaram. Tem um grupo dos mais abastados, dos riquinhos, e tem o grupo daqueles que tem mais dificuldade econômica, os irmãos mais pobres, vamos dizer assim. Tem o grupo dos pobres e dos ricos. Tem pelo menos esses dois grupos. Mas ele não está dizendo só para esse grupo, ele está olhando para uma vida contínua, uma vida do cotidiano da igreja, e está trabalhando ela, está orientando a igreja a partir da ceia do Senhor. A ceia nessa igreja aqui não era uma ceia como a nossa, era uma ceia, era uma grande ceia, era uma janta mesmo, e todo mundo levava alguma coisa. E ele deixa claro aqui que alguns irmãos não levavam nada porque não tinha, e aqueles que tinham, chegava na hora do banquete, eles pensavam assim: eu levei, eu tenho direito de comer, tenho direito de beber mais do que o outro. E alguns ficavam sem. Era assim que eles estavam vivendo. Mas essa mentalidade deles não era a mentalidade do momento da ceia, era a maneira como eles viviam no reino de Deus. Eles olhavam para o reino de Deus dessa maneira. Mas não é assim que o reino de Deus funciona, porque Jesus deixou claro, e o apóstolo Paulo deixa claro aqui no versículo 24, que Jesus pegou um pão, e ele rasgou o pão, e distribuiu entre todos, o único que tinha um pão ali, um pão de fato era Jesus. E ele pegou esse pão e rasgou ele, partiu ele e deu para todos os seus discípulos. Isto na noite que antecede a sua prisão. Embora Jesus tenha feito isso com o pão, ele deixa claro que esse pão simbolizava o corpo dele. Ele pega o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vocês. Então Jesus, ele está dando o exemplo de alguém que se doa para os seus irmãos. O apóstolo Paulo usa esse momento de Jesus para confrontar os irmãos de Corinto e dizer para eles: vocês não entenderam o que Jesus fez. Aqueles que levaram, porque tiveram o privilégio de levar, levaram para repartir, e não para se sustentarem, não para comerem abundantemente como se fosse uma festa, porque o mais importante não é o que se come e nem o que se bebe. O mais importante é o relacionamento, são os relacionamentos. E ele deixa claro no versículo 30, que por esse motivo há entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Vocês notaram? O motivo de haver fracos, doentes, muitos, não eram poucos, não era um ou outro, por um motivo esporádico, por uma questão extraordinária, nada disso. Era por causa da maneira com que os relacionamentos, como aconteciam os relacionamentos, que era diferente daquilo que Jesus havia vivido e havia ensinado. E aqui eu quero mostrar para os irmãos o que foi que Jesus ensinou
a respeito de relacionamentos. O apóstolo Paulo aqui, quando fala do corpo, olha só, veja o que ele diz. Ele fala duas vezes. A primeira, no versículo 22, ele fala o seguinte: será que vocês não têm casas onde podem comer, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Veja bem, quem não valoriza relacionamentos, primeiro, ele está preocupado em saciar a sua vontade. É o que ele disse na primeira pergunta: será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? É possível você saciar a sua vontade de outras maneiras. Há outros ambientes onde a sua vontade pode ser saciada. Mas ele diz, ele está afirmando aqui, que essa maneira de viver em relacional deixa claro que eles estavam preocupados em saciar a sua própria vontade, o seu próprio desejo. Esse desejo e vontade não é necessariamente de comida. Aqui o apóstolo Paulo, como eu já disse, ele está usando a mesa da ceia para tratar de um assunto importante que é relacionamentos. Às vezes é a maneira como, tem muitas maneiras diferentes em que nós podemos fazer a nossa vontade valer, e por causa do fazer a nossa vontade valer, nós prejudicamos o irmão, prejudicamos a nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, porque nós estamos valorizando mais a nossa vontade do que os relacionamentos. Mas também não é só isso. Ele diz ainda na segunda pergunta: ou menosprezam a igreja de Deus, ou seja, estão dando pouco valor à família de Deus, porque a igreja é a família de Deus, é a família de Deus. Eu vou mostrar para vocês. A igreja é a família, a igreja não é o ambiente, aqui ó, a construção, aqui é a igreja, não, aqui não é, a igreja não é isso aqui. Igreja são os filhos de Deus reunidos, é a família de Deus, é os irmãos de Jesus, esta que é a igreja, não é o ambiente, não é o lugar. Estão menosprezando. O que é menosprezar? É não dar o devido valor, é considerar que a igreja, por exemplo, é o ambiente. Olha, nós precisamos ornamentar a igreja, legal, florzinha, linda, fica bonito mesmo, é maravilhoso, fica um ambiente agradável para se desenvolver relacionamentos, mas mais importante do que o enfeite daqui, são os relacionamentos. Mais importante do que as tarefas realizadas são os relacionamentos, porque não há igreja sem relacionamento. Uma igreja pode se reunir debaixo de uma ponte. Há células espalhadas em Belo Horizonte, debaixo das pontes, debaixo de viadutos, dentro de barracas, de lona, e Jesus está lá com eles. Eles estão ceando lá. Não é um lugar. As células, igrejas, acontecendo hoje e agora no mundo inteiro, em cavernas, em buracos, porque não podem se reunir em outro lugar. Na Coreia, na Índia, em vários lugares do mundo. Mas Jesus está lá com eles, porque Jesus disse, certa vez, que onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria lá no meio. Então não é o lugar, não é a ornamentação do lugar que atrai a presença de Jesus. Não são as tarefas realizadas que atraem a presença do Espírito Santo. Não é o serviço bem feito ou mal feito que atrai a presença do Espírito Santo.
aquilo que nós fazemos de serviço, deixamos limpinho, os irmãos deixam limpinho, uma boa iluminação, um ambiente agradável, nós não estamos sentindo frio, isso é bom para quê? Para a gente se relacionar. É difícil você se relacionar quando está muito frio, está aquele frio de rachar. Não é verdade? Fica logo querendo ir embora para casa. Então, pessoas investiram e Deus levantou pessoas para poder investir nessa estrutura que nós temos aqui, na mesa de som, na transmissão, com um único objetivo: promover relacionamentos. E as pessoas crescerem em relacionamentos. Enquanto eu ministro aqui agora, há pessoas assistindo através da internet, que terão uma vida delas transformada nos seus relacionamentos, estão sendo abençoadas, relacionamentos estão sendo transformados, porque eles podem ouvir essa ministração através da internet. Então Deus levantou pessoas que investiram na infraestrutura de comunicação dessa igreja, dessa família, para que outras pessoas, além de nós, também fossem abençoadas. Nós temos aqui bateria, microfones de qualidade, cadeiras legais, confortáveis. Por quê? Porque Deus valoriza os relacionamentos. Sempre nós temos na nossa célula, há sempre o quê? Um momento de compartilhar o quê? O alimento, compartilhar uma boa história, porque Deus valoriza relacionamentos. Não é a nossa tarefa que alegra a Deus. O que alegra a Deus são os relacionamentos. E por causa desses relacionamentos, muitas coisas são movidas e acontecem em prol dos relacionamentos. Nesta ceia na qual o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus, Jesus mandou que os seus discípulos fossem lá de antemão preparar o lugar, limpar o lugar, organizar tudinho. Por causa de quê? Dos relacionamentos. Jesus não chegou lá com seus discípulos de qualquer maneira. Chegaram lá, estava tudo sujo, vamos reunir aqui, vai ser aqui mesmo, tudo improvisado. Nada disso. Jesus manda discípulos de antemão, que eles chegam lá na casa do homem, do moço, dono daquele espaço, e eles organizam. Prepara tudinho, Samuel. Prepara o alimento. Eles ficam ali uma noite inteira. Jesus sai de madrugadinha. Mas foi tudo preparado. Foi decorado do jeito que devia ser. Limpinho do jeito que devia ser. Para receber as pessoas. Para receber os seus discípulos e talvez mais alguns agregados. Nós não sabemos. Mas por causa dos relacionamentos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Está vendo? O corpo de Jesus não é o pão que está aqui, que será servido. O apóstolo Paulo está falando a quem? Está falando aos irmãos de Corinto. Ele está dizendo, vocês são o corpo de Cristo. Não é o pão que foi servido. São vocês o corpo de Jesus. Somos nós o corpo de Jesus. E individualmente, membros desse corpo. Então, alguns dizem por aí o seguinte: olha, você é a igreja de Jesus, você pode servir a Deus em casa, você é a igreja de Jesus. Isso é mentira, isso é um engano de Satanás, para destruir a sua vida e a vida da sua família, porque individualmente nós somos o quê? Membros do corpo. Nós não somos o corpo inteiro, nós somos membros deste corpo. E os membros, para que funcione, eles têm que ficar o quê?
grudadinho no outro, em cooperação com o outro. É ou não é verdade? Se você pensa em pegar um copo, ou se você está segurando um copo, e de repente o seu cérebro, se ele desconectar a sua mão do restante do corpo ali, ó, o que vai acontecer? Sua mão vai simplesmente abrir, o copo cai. Você está dirigindo, está lá com a sua família, e se de repente o seu cérebro der um comando lá para a sua mão ou para o seu pé de maneira errada, o que acontece? Você bate o carro, uma fatalidade. Então o corpo precisa funcionar bem, em harmonia, onde cada membro funciona do jeito que deve ser. E aqui nós entendemos um grande segredo. Cada um de nós, como membros desse corpo de Jesus, nós temos uma função, tem um papel, que quem escolheu foi Jesus, não fomos nós. O dedo não escolhe o lugar dele como dedo, nem a mão, nem a orelha. Não é verdade? Ou será que o seu pé disse assim lá, eu quero ficar aqui nesse lugar? Não é verdade? Então os membros estão sujeitos uns aos outros. Os dedos cada dedo está sujeito a uma parte acima dele, não mais nem menos importante. Não mais e nem menos importante. Mas todos estão, embora debaixo de certa autoridade, de certas lideranças, todos precisam funcionar como um só corpo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas, capítulo 22, versículo 24. Olha só o que aconteceu nessa mesa de Jesus, não é de Corinto, de Jesus, que o apóstolo Paulo usa como exemplo para os irmãos de Corinto. Olha só o que diz. Houve também entre eles, entre os discípulos que estavam reunidos à mesa com Jesus, houve entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o quê? Maior. Olha que interessante. Aconteceu, amados, na mesa de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre partidos. Eles vão acontecer. A questão não é que eles aconteçam, a questão é que nós precisamos ter a mentalidade certa e responder conforme a vontade de Deus. Vai acontecer. Acontece no meio de nós. Ah, mas aqui não aconteceu. Acontece porque aconteceu na mesa de quem? De Jesus. Acontece. Então, não se assuste. Acontece. Não é um problema que aconteça. Isso não é um problema. A questão é que nós precisamos o quê? Amadurecer nos relacionamentos. Nós precisamos crescer nos relacionamentos. Então aconteceu com Jesus também. Olha lá. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Acontece dificuldade de relacionamentos e pessoas querem, às vezes, saber quem é maior, quem tem mais autoridade, quem vai ter mais privilégio. É isso que aconteceu. Só que Jesus fez o que com eles? Orientou. Normal que isso aconteça. Então nós precisamos de quê? Orientação, como Jesus fez.
Para isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Espírito Santo está nos orientando para que eu ou você, que tenha passado por isso, esteja talvez nesse momento, ou até agora, querendo um lugar, uma posição melhor de privilégio, aqui Jesus nos orienta. A palavra do Senhor nos orienta. Olha que legal. Olha como Deus nos ama. Olha como Deus ama você. Deus não está apontando o dedo para você e dizendo que você vai se lascar por causa desse comportamento. Ou dizendo que você vai para o inferno por causa desse comportamento. Pelo contrário. Olha o que Jesus fala. O comportamento dos discípulos é quem quer ser o melhor. O que Jesus olha para eles e diz? Mas vocês não são assim. Olha que coisa extraordinária. Jesus não olha para nós a partir dos nossos comportamentos. Se você pensa que Jesus mede a tarefa que você faz, está muito enganado. Se eu penso assim, eu estou completamente enganado. Jesus não está nem aí para saber se eu ornamentei bom demais ou não. Não é isto. Mas Jesus valoriza o que eu faço, valoriza. Desde que eu esteja pensando no objetivo certo. Deus olha para Caim, para Abel, e a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e sua oferta, mas não recebeu Caim e sua oferta. Não foi, Deus não olhou primeiro para a oferta. Deus olhou para a pessoa. Deus olhou para o motivo, pela motivação, pelo interesse que estava por trás, lá no fundo do coração. E Jesus olha para nós, para o nosso comportamento diferente do dele, ele fala assim: você vai se lascar. Não. Ele olha para nós, nos nossos olhos, e diz assim: você não é assim. Você não é assim, Robertinho. Robertinho pergunta: como não? Eu faço isso a vida inteira. Não, Robertinho, você não é assim. Você nasceu de novo, Robertinho. Você é outra pessoa. Você está equivocado quanto a quem você é. Então você precisa saber quem é você. E eu, Jesus, o Espírito Santo, vai nos revelar, vai nos instruir a respeito de quem somos. Olha que coisa extraordinária. Ele não está nos medindo a partir de comportamentos, mas Ele está abrindo nossos olhos para que perto dEle e nos nossos relacionamentos nós venhamos descobrir quem nós somos, porque recebemos a vida de Deus. Aquele que creu em Jesus deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Não é mais filho de Adão, conforme a biologia, mas é um filho de Deus. Então nós precisamos aprender a viver como Deus vive, a nos relacionar como Deus se relaciona. Jesus falou: a maneira como eu vivo com vocês, eu aprendi do meu Pai. Jesus falou isso, meus amados. Jesus não chegou impondo nada, Ele está apenas replicando e nos ensinando a viver como Deus vive na eternidade. Olha que coisa linda. E às vezes a gente está aqui pensando só na gente. Jesus está trazendo o modo de vida, a maneira de relacionar, de viver, de pensar, da eternidade para nós. Por quê? Porque o diabo quer que os escravos vivam como príncipes. Mas Deus quer que os seus filhos, que são príncipes, parem de pensar e de viver como escravos. Você não é escravo.
Jesus, na primeira oportunidade dele na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. E uma das coisas era para nos libertar. Nos libertar de quê? De uma mentalidade de escrava de viver. Essa é uma das coisas. Nós precisamos ser livres dessa mentalidade em que vive a vida a partir de tarefas. E aqui, se alguém puder trazer um copo com água, por favor. Mais um versículo, para a gente ver a realidade, ou o poder dos relacionamentos. Em Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26. Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria uma pessoa em troca da sua alma? Muito obrigado. Você pode olhar para esse versículo e pensar assim: mas o que isso tem a ver com relacionamento? O que isso tem a ver com relacionamento? Esse é um dos textos assim pontuais de Jesus sobre relacionamento. Um dos mais pontuais. Eu vou te mostrar. A primeira coisa é que quando aqui está escrito a palavra vida, olha só, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. A palavra aqui não é vida. A palavra aqui é a mesma palavra que ele usa no versículo 26. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está falando aí de alma. E ainda, ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ele está falando de alma. A nossa tradução está vida, mas não é vida que ele está falando. É interessante que eu olhei em outras traduções, e em muitas, na verdade em todas as traduções que eu olhei, todas elas falam da mesma maneira, vida. E a segunda parte é alma. Mas no original não é. É alma. E normalmente a gente olha para esse texto e pensa assim, ele está falando é para o outro, é para quem não conheceu Jesus. Que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, se preocupar em ganhar tantas coisas, tantos bens e tudo mais, e não ter a salvação? Só que se você pode se aplicar, você pode tirar uma aplicação desse sentido, pode tirar. Mas se você olhar para o texto, com muito carinho, com muita humildade, você vai ver que Jesus não está falando, em primeiro lugar, sobre salvação. Ele está falando de relacionamentos. E a alma, aqui descrita, é aquela parte do nosso ser que nos conecta, que nos relaciona, do ser humano, que somos eterno com esse mundo. Essa é a alma. É que faz a conexão entre a nossa eternidade e a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Ela faz essa conexão com nós aqui, os nossos o quê? Relacionamentos. É na alma que nós sentimos. Desejo de um abraço do irmão, isso vem de onde? A alma. O desejo que Jesus teve quando ele fala que ele deseja se encontrar conosco numa grande ceia, está vindo de onde? Da sua alma. Há muitas coisas que acontecem nessa alma, mas a principal delas são aquilo que nos move
ao relacionamento. Essa é a principal função da alma, é nos mover em direção aos relacionamentos. E Jesus está dizendo aqui que não adianta você ganhar as coisas desta vida, é isso que ele está dizendo. O mundo inteiro aqui são as coisas, os bens, aquilo que te satisfaz. E você ser uma pessoa solitária, não se relaciona com ninguém. Não adianta ganhar visibilidade, ter uma boa palavra, pregar, ganhar muitas pessoas para Jesus por causa da sua pregação, mas você ser uma pessoa insensível, que não consegue se achegar a alguém e ouvi-lo e se compadecer e ter misericórdia, porque essas coisas, elas acontecem na alma. Jesus, quando está no Getsemane, ele fala a respeito, a minha alma se angustia até a morte. É na alma que está a nossa capacidade, ou aquilo que nos desperta a olhar para um irmão e socorrê-lo em oração e se compadecer dele, da situação dele, ou da maneira diferente que ele está vivendo fora da vontade de Deus. Se a nossa alma está morrendo, ou já está morta, você mede as pessoas para aquilo que eles fazem, mas você não consegue ser como Jesus, que olha no interior das pessoas e consegue ver aquilo que Deus está vendo a respeito delas. Você não consegue interceder, porque você não consegue ver o que Deus está vendo, você é insensível, você não consegue sentar com seus filhos, e orientá-los, e escutá-los, você não valoriza mais um abraço, um sorriso, perdeu a sua alma está morrendo. Não são poucas as pessoas que ganharam o mundo. O Elon Musk não tem família, tem um punhado de mulher, tem filhos que perdeu a conta. O Elon Musk, a gente está ouvindo falar dele aí toda hora, né? Por causa dos acontecimentos. É um homem que ganhou o mundo inteiro, é considerado o homem mais rico do mundo. Mas não tem relacionamentos. E aqui, nessa palavra, nesse versículo, o Senhor também nos instrui sobre como não perder a sua alma, não perder a sua capacidade de relacionar, ou talvez alguns de nós já estejam perdidos, é prático demais, não consegue se relacionar, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de submeter, de escutar, ou às vezes discute, porque relacionamento tem discussão, senão a gente não cresce, a gente é parado, a gente fica estagnado no mesmo lugar, mas não consegue discutir, e olhar no olho e dizer eu te amo, tomar um café junto, conviver mais. Na discussão ele foge, se esconde, volta para dentro de si. Mas aqui está o segredo que Jesus dá. Não sou eu que digo para vocês aqui, não são 3 passos para você se relacionar bem. Aqui é um passo que Jesus dá para você e para mim. E ele diz assim: primeira coisa, é tirar de nós o engano que está estabelecido na nossa mente. Versículo 25.
Pois quem quiser salvar a sua vida ou a sua alma, a perderá. Essa é a primeira verdade. Se você e eu estamos pensando em evitar relacionamentos, ou evitar a responsabilidade que há ao relacionar-se, tenta uma coisa: se você quiser salvar a sua vida, a sua alma, você vai perder ela. Tem isso em mente. Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade, que está conectada a esta, é que quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Aqui está o segredo agora, para encontrar sensibilidade. É você doar, é isso que Jesus está dizendo, é doar a nossa vida, a nossa alma, a Jesus e aos irmãos. Porque quando Jesus está falando dele, ele está falando dele no sentido de ser, primeiro, na vontade dele, que às vezes a gente se envolve em relacionamentos que não deveriam ser, que não é a vontade de Deus. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, inclusive sobre casamentos com descrente e outras coisas. A Bíblia deixa claro isso. Então, às vezes, a gente se envolve em relacionamentos que Deus não tem para nós, que Jesus não tem para nós. E a gente vai chorar depois amargamente. Porque a gente não entregou isso a Jesus. Não foi feito a Jesus, foi feito a nós mesmos, com base nos nossos interesses. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a achará. Então, quando nós nos entregamos a relacionamentos que Deus nos conduz, que Deus quer que tenhamos, até o limite que nós temos que ter, nós então acharemos a nossa alma. Olha que interessante. Acima de tudo, nós temos que nos dispor. É isso que Jesus está dizendo. Primeiro nós temos que dispor. E em disposição de nos relacionar profundamente, seguir a orientação do Espírito Santo. O Senhor me deu o pastor como pai espiritual, como meu discipulador, e da minha família. Então é minha responsabilidade ter o coração aberto para esse relacionamento. Um relacionamento profundo, de responsabilidade. Com Ele, porque relacionamento dá trabalho. Mas, quando nós nos entregamos ao relacionamento, na vontade do Senhor, nos limites que o Espírito Santo nos concede, então, nós somos curados, porque a partir dos relacionamentos que nós seremos curados. A Bíblia diz que nós confessamos nossos pecados a Deus para receber o perdão e confessamos os nossos pecados uns aos outros para ser curados. A cura vem dos relacionamentos. Você quer ser curado? Ah, mas eu não preciso de nada. Você que acha? Você quer ser curado? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você?
eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, então eu preciso me deixar relacionar. Parar de medir as pessoas pelo desempenho delas. E fazer dos dons que Deus me deu, meios de gerar os relacionamentos, ou de cultivar os relacionamentos. Olha que linda essa mesa, essas flores, esse ambiente, que maravilha. Usar os dons, a diversidade de dons que Deus nos deu. Porque Jesus não precisa disso. E certa vez Jesus mesmo falou que no grande dia, ele chegará para os justos e lhes dirá: olha, sejam bem-vindos ao reino do meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu senti frio, vocês me vestiram, vocês cuidaram de mim. E os justos, surpresos com aquilo, vão dizer: mas Senhor, quando é que fizemos isso para o Senhor? O Senhor não estava aqui, o Senhor estava fisicamente no céu. Aí Jesus vai olhar para eles e dizer: quando vocês serviram a qualquer um dos meus irmãos, ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estavam fazendo. Então, meus amados, nós somos desafiados a relacionar. E aqui, para concluir, eu quero tirar algumas aplicações para nós. A primeira delas: nós temos responsabilidade de nos relacionar primeiramente com a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos. E nós precisamos da sabedoria do Senhor para poder nos relacionar. Jesus disse, a Bíblia diz que quem quiser sabedoria, quem pedir sabedoria, o Pai dá, porque é isso que Ele quer dar. O que Ele mais quer dar depois do Espírito Santo é sabedoria para nós. Nós precisamos de sabedoria para quê? Para nos relacionarmos. As pessoas são diferentes de nós. Nós temos dificuldade de saber quem nós somos em Deus, a natureza que nós recebemos divina. Nós precisamos, os relacionamentos estão aí para isso. É por isso que nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo, para que quando eu olhar para a Regiane, eu não vejo a Regiane da maneira como ela é, ela se apresenta nas suas ações e reações, na psicologia, etc. Nada desse mundo. Mas eu preciso ver como Jesus está vendo. Eu preciso falar a Regiane como Jesus falaria, instruí-la como Jesus a instruiria, como o Espírito Santo a quer instruir, e acolhê-la como Jesus gostaria de ser acolhido através de mim e através da vida dela. Nós precisamos da sabedoria. Então essa precisa ser o ponto 1 da nossa oração. Nós precisamos de sabedoria para nos relacionarmos. Nós precisamos ter tempo para os relacionamentos. Às vezes a gente entra na célula, sai da célula, ou alguém entra da nossa célula, sai da nossa célula, a gente não sabe o nome da pessoa, ou o parente da pessoa, o pai, a mãe daquela pessoa ficou doente, a gente nem está sabendo, nem sabe quem é, não sabe o nome do parente, nunca foi visitar, nunca se dispôs a orar. Às vezes a pessoa precisa de uma carona. Em tudo sabedoria nós precisamos, mas nós precisamos nos dispor ao relacionamento. A pessoa não vem da nossa célula, não veio à igreja, a gente não sabe o que aconteceu. Nós precisamos disso. E por fim, nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E não nos deixe ficar inacessíveis, ser como Satanás,
que mede as pessoas a partir de comportamento, a partir de tarefa realizada, mas que nos ajude a viver como irmãos, porque essa é a família de Deus. É por eles que Cristo morreu, é pelos seus irmãos. Amém.